Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de viagem. E o nosso episódio hoje tem o apoio da Bancorbras. E para saber um pouco mais sobre essa empresa e o clube de turismo, que é um produto muito legal que eles têm no portfólio, basta você rolar no feed e escutar a nossa conversa, um bate-papo muito informal e muito cheio de informações e dicas com o Cadu, que é diretor da empresa. E hoje eu estou aqui com a Mari e a gente vai falar um pouquinho sobre viagens em 2023. Por que é tão importante fazer um planejamento para a sua viagem? Tudo bom, Mari? Tudo bom, Andréia? Tudo bom, os ouvintes do podcast Mari pelo Mundo? A ideia de conversar um pouquinho sobre o planejamento das viagens para 2023, na verdade, não é porque a gente nunca tenha falado sobre planejamento, porque a gente já falou. E para quem conhece o blog, sabe que a gente trabalha muito fazendo os roteiros para clientes, fazendo planejamento de viagem, é uma coisa que inclusive a gente gosta muito de fazer. Mas porque a gente tem recebido muitas perguntas e muitos clientes com algumas dúvidas recorrentes e todas elas levam para no mesmo sentido, que é falar um pouco mais sobre a importância de fazer esse planejamento, a importância de saber o que você está buscando na sua viagem. E dessa vez, em vez da gente ficar aqui falando, a gente abriu uma caixinha de perguntas e também organizou aqui as mais frequentes que a gente tem recebido. Então são os leitores do blog que vão fazer as perguntas dessa vez. E a Andrea vai ajudando aqui a responder também. E se você tiver mais alguma dúvida, deixa lá no Instagram, manda por e-mail pra gente, ou fica à vontade que vai ser um prazer responder. Então, como eu disse, a gente já falou antes no podcast sobre planejamento de viagens e roteiros. E cada vez mais isso tem se mostrado importante. E não é exatamente para você fazer uma viagem engessada. Algumas pessoas têm essa dúvida, né? Se eu faço um roteiro eu vou ficar com a viagem toda engessada. Meu perfil não é assim. Eu gosto de fazer e visitar as coisas conforme for acontecendo. O roteiro ou o planejamento não engessa a sua viagem, mas ele ajuda com muito mais facilidade a realizar o seu sonho, a você conhecer exatamente aquilo que você quer, você realizar alguma coisa que você realmente faz questão de fazer, e às vezes isso precisa de antecedência. Agora, qual é a antecedência certa, que essa é uma das perguntas que a gente recebe? Não tem uma resposta única, depende muito do seu destino, mas é muito importante você perceber com relação a destinos que estão em alta temporada, como por exemplo destinos de neve. E aí a gente começa com algumas perguntas e alguns casos aqui. Vamos falar, por exemplo, de Bariloche. Bariloche é um destino que está super na moda, sempre foi um destino na moda para brasileiros, e desde que voltou a abertura, né, depois da pandemia, Bariloche ficou fechado por 2 anos, não teve temporada de inverno, agora tem, e a cidade está cheia. Então, a gente teve um caso de cliente que pediu uma ajuda porque queria um hotel específico, e aquele hotel específico para julho já não tem vaga. Então essa é uma das coisas que você tem que considerar no seu planejamento. A realização de um sonho. Se você quer um passeio, um hotel específico, uma cidade específica que tem uma alta procura na época que você vai viajar. E a gente está gravando esse podcast agora fevereiro, né? Início de fevereiro, e essa pergunta já foi em janeiro. Então, 6 meses de antecedência, especificamente, alguns hotéis já não tem mais vaga. E o que mais a gente tem de pergunta na nossa caixinha, Mari? Então, o Bruno quer montar uma viagem e aí ele queria saber por onde começar. Na verdade, ele ainda não tem os aéreos e ele queria conhecer todos os passeios para ter certeza que ele vai ficar o tempo suficiente na cidade. Quando tem gente que compra primeiro o aéreo e depois resolve o que vai fazer. Então, a pergunta é por onde começar o planejamento. E aí eu acho que você tem que levar em consideração também, de novo, volta um pouquinho o exemplo de Bariloche. Eu acho que você tem que levar em consideração o seu grande sonho com relação ao destino. Quais são os passeios que estão disponíveis na época que você está planejando, que você tem disponibilidade para viajar, né? E que você vai poder fazer. Não adianta você querer, por exemplo, fazer um passeio de neve em abril, porque a neve ainda não chegou em alguns destinos, né? E também não adianta
aí vamos falar da Patagônia, que é um destino que é bastante comum para os nossos clientes, para os nossos leitores, você fazer o passeio da Pinguineira em Ushuaia em junho, porque ele não acontece, os pinguins já não estão mais na ilha, eles já foram migrar para lugares mais quentinhos. E o Gabriel, ele quer ir para a Patagônia e a dúvida dele era primeiro Ushuaia ou primeiro El Calafate? E a nossa pergunta é, o que você quer fazer em cada um desses lugares? Porque o frio chega antes em Ushuaia. Se é para trekking, então deixa o Ushuaia primeiro e Calafate depois. Se a vontade é realmente ver o frio, então vai primeiro para Calafate e depois pega um bom frio em Ushuaia. E aí a gente tem uma outra pergunta da Fernanda. Quais passeios que precisam comprar com antecedência? É uma pergunta super genérica, mas eu acho que encaixa para todos os destinos. Os passeios mais procurados são os passeios que você tem que comprar com antecedência. Cada vez mais. A gente falou o exemplo de hotel em Bariloche, que para a temporada de inverno agora, de julho, já tem muito hotel que não tem disponibilidade. E aí você faz a mesma coisa, o mesmo paralelo para os passeios, tanto em Bariloche como na Patagônia, na época da alta temporada, ou para o verão de 2023 na Europa, que começa em junho e vai até agosto. Em alguns lugares já não tem mais disponibilidade, e alguns passeios, os mais procurados, também não têm disponibilidade, quanto mais próximo você vai chegando da data. Então, o importante é você reservar com uma certa antecedência. E a Priscila perguntou como que ela faz um planejamento e ao mesmo tempo viaja barato. Na verdade, essa é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Como viajar barato? Eu também quero muito viajar barato para viajar o mundo inteiro. Mas o barato depende muito também do seu perfil e depende muito daquilo que você pode fazer. Porque viajar barato significa ter uma disponibilidade para viajar em baixas temporadas, porque é a época mais barata. Significa, muito provavelmente, aceitar hotéis mais simples e hotéis mais distantes do centro, se você está indo para uma cidade grande, por exemplo, com vários pontos turísticos. Os hotéis mais baratos são distantes dos pontos turísticos. Significa também ter disponibilidade para fazer voos com horários menos convencionais, voos na madrugada e voos com algumas escalas menos confortáveis, eu diria. Então, assim, se você está sendo super educada, na verdade são voos ruins mesmo, com horários péssimos, com escalas longas, em lugares às vezes até complicados, que tem lugar que dependendo da escala, até vai precisar de um visto a mais, vai ter uma taxa de entrada. É complicado, né? Às vezes é um barato mais ou menos caro. Eu quis ser boazinha, mas, por exemplo, não dá para você viajar barato com um voo direto São Paulo-Londres. Não é barato. Ele normalmente tem uma escala para ser mais barato, ou às vezes duas escalas. Exatamente por que as companhias aéreas fazem assim? Provavelmente porque a preferência é você querer viajar mais rápido, mas enfim, esse é o jeito do preço. Mas a gente não tem nada contra, porque de repente também é uma opção de você conhecer um destino novo. Por exemplo, a Etiópia, né, faz uma escala em Addis Abeba. E é uma oportunidade de você conhecer um destino novo, se você está aberto para isso. Tem muito voo para Portugal também, agora pela TAG, que faz uma escala em, acho que é Angola, também é uma opção, porque as escalas são longas. Um voo daqui para Lisboa, você tem um tempo de voo tempo de trajeto de 32 horas, então você vai ficar aí, perder um dia e meio da sua viagem no trajeto, que normalmente levaria 12 horas. Para Lisboa são 11. 9. Saindo de São Paulo. Entramos num impasse aqui, se são 9 ou se são 11 horas. Bom, estamos falando de São Paulo, né? São Paulo, Lisboa, 9 horas. Então tá certo, São Paulo, Lisboa, 9 horas. De 9 para 32, se você tiver 10 dias de férias, já consumiu metade. Então também é uma questão a se pensar. Com certeza, ou então até mesmo destinos mais próximos, por exemplo. Às vezes pode ser uma vantagem você fazer uma escala de 16 horas em Buenos Aires
Maravilhoso, você faz um monte de passeio, ainda mais se for no aeroparque, que já é no centro da cidade. Isso tem que ver, se o aeroporto é no centro, se o aeroporto é longe, você já gastou aí a diferença no transfer para o centro. E além do mais, e se você tem alguma mudança de aeroporto também, nós temos um caso agora, mudança de aeroporto, chega no aeroporto, para chegar no outro aeroporto, para pegar a outra perna do voo, são quase 3 horas de transfer. E de trem, não é nem de carro, porque de carro dá mais e é muito mais caro. Então, tem essas diferenças também que você tem que considerar quando está olhando alguma coisa, uma viagem barata. Tem que entender o que é barato para cada um, por exemplo. O que mais que a gente tem de pergunta? A gente tem um depoimento do Paulo, que voltou recentemente da Patagônia e mandou um texto lindo pra gente e a gente vai colocar no blog. Mas a parte que interessa aqui no podcast, que é de planejamento de viagem, foi como ele começou a planejar. Cada um vai ter uma forma de planejar, se inspirar de alguma forma diferente para um destino, né? E ele escreveu aqui pra gente que começou a se envolver com a Patagônia uns 5 anos antes da pandemia. E ele foi buscando informações na internet, foi fazendo um bloco de anotações, arquivando artigos, criando umas pastinhas no computador. E aí depois ele foi verificando o que ele ia conseguir fazer no tempo que ele tinha. E aí ele foi definindo as cidades principais, que não poderiam faltar no roteiro dele, e como ele ia fazer os trajetos. E aí, claro, foi chegando em alguns impasses, e aí foi consultando os amigos, vendo quem queria se aventurar junto com ele nessa viagem, e até que ele achou o blog, e aí ele conseguiu com a gente uma assessoria mais específica para a Patagônia, e como ele ia sozinho também, a gente indicou para ele ir com um grupo para uma expedição, e assim ele acabou realizando a viagem recentemente e ficou muito contente, tanto com a indicação como com a experiência que ele teve e com o planejamento que ele fez para atingir o resultado dele. E claro que tem gente que começa de forma diferente, tem gente que se junta a outros viajantes que já têm um planejamento, tem gente que tá só pesquisando e acha uma boa promoção de passagem. Então, assim, cada um vai ter a sua forma de planejar, mas depois que você resolveu dar o primeiro passo, né? Eu acho que os outros passos, eles seguem uma lógica aí, que é muito importante. E a gente tem a Priscila também, que mandou uma pergunta, que é importante, que a gente recebe muito. Qual é a melhor estação para ir para a Europa? Qual é a melhor estação para ir para a América do Sul? Qual é a melhor estação para ir para os Estados Unidos? Como que a gente responde essa, Andréia? De novo, eu não acho que tem uma resposta certa e nem uma resposta única, né? Quando a gente estava montando a pauta aqui do podcast, a gente separando as perguntas, uma das coisas que você mesmo falou, Mari, é sobre, por exemplo, a primavera na Europa é uma estação muito bem definida e que pode ser uma estação que traz alguns problemas para quem tem muita alergia, por causa do pólen, por causa característico mesmo da estação. E aí eu até lembrei de um caso pessoal. Primeira vez que eu fui na primavera, que eu levei o meu filho, ainda menorzinho, assim, hoje ele já é um adolescente, mas ainda pequenininho, ele tem uma asma considerável, e viajar na primavera foi até um alerta do próprio pediatra dele. Você leva todos os remédios, todos os cuidados possíveis, a receita antecipada caso ele entre em crise. Porque a primavera é uma estação do ano na Europa que causa crise em pessoas mais alérgicas. Meu filho não teve nada, não na primavera, mas ele teve 2 vezes que a gente viajou no outono. 2 vezes no outono ele entrou em crise fora do país. Então, a questão de saúde também é uma coisa para a gente pensar. Pode parecer uma coisa meio, não, imagina, é férias, assim, mas a estação do ano também é uma coisa para você considerar com cada particularidade da pessoa ou da família, né? E qual é a melhor estação? Se eu gosto muito de calor,
É a Europa. Eu, por exemplo, não gosto do calor da Europa, que eu já peguei 44 graus na Itália e eu não desejo isso para ninguém. Mas eu conheço pessoas que adoram o calor e que preferem pegar os 44 graus a pegar zero indo no inverno. Então, essa é a questão das estações, mas eu acho que a resposta é dar uma pesquisada sobre a temperatura no lugar que você quer ir, em cada uma das estações do ano, as características principais dessa estação, para casar com aquilo que você está buscando, com aquilo que é o seu sonho. Um lugar de calor, um lugar de verão, um lugar de frio para ver neve e um lugar que não te cause nenhum inconveniente ou algum mal-estar, como foi. E, honestamente, foi uma coisa que nem eu pensava quando eu contei para o pediatra do meu filho sobre a época que a gente viajar. E foi ele mesmo que trouxe o potencial cuidado que eu deveria ter pela questão dele ser asmático. E no final das contas ele não teve nada, mas ele teve numa outra época do ano. Qual a melhor estação para você, Mari? Eu acho que a meia estação ela tem muitas vantagens. A desvantagem é às vezes a pessoa não tem a disponibilidade porque não é férias escolares. Mas ela tem um clima bom na maioria dos países e tem preços bons e tem pouca gente, dependendo do lugar. Mas é primavera e outono. Eu acho que são épocas ótimas. Quem tiver disponibilidade para ir nessa época é muito bom. Geralmente dá para andar muito na rua, né, caminhando. Dá para os lugares não tão cheios, não tem tanta fila e dá para fazer muita coisa. Mas claro, se o objetivo é neve, não tem como ir nessas épocas. Se o objetivo é verão, também não tem como ir nessas épocas. Mas eu gosto muito, particularmente. São 2 meses muito bons para viajar que eu tenho em mente, que é maio e setembro. Quando eu gosto de abril, porque é meu aniversário. Você gosta de abril? Ah, bom também. Por causa do eu aniversário. acho muito legal, fica aqui a dica para os nossos ouvintes, comemorar o aniversário em lugares diferentes a cada ano. Eu acho perfeito. Já segui essa dica algumas vezes. Prometo que eu posto para vocês o próximo. Aí a gente conta aqui. Eu vou deixar no suspense, porque não está longe. Especial, porque na verdade a viagem já é especial, então isso é legal. Não, mas para mim o presente é a viagem. Meu presente perfeito é uma passagem aérea, não tem outro, não preciso de outro. Assim, às vezes a gente não se atenta às datas, não só a causas naturais, né, das datas e também às festas. Por exemplo, eu estava vendo agora a Patagônia, lá é o Calafate, vai ter a festa do lago, que é tradicional fevereiro. Eles já estão anunciando que não tem alojamento, que o pessoal não compre passagem antes de ter a reserva da hospedagem, porque não tem onde dormir mesmo. Então, assim, tem alguns itens muito importantes, né? E essa parte de furacão, tem lá no Caribe também que tem as algas, tem sempre um detalhe a mais. Se você já for, não é para você não ir, mas é ir com consciência de que vai estar diferente e se planejar para isso. As datas comemorativas, festivais, ou shows, ou alguma coisa, quando você tem uma viagem para shows ou para festas, realmente tem que pesquisar. E aí talvez a melhor maneira seja comprar antes, assim, reservar antes o hotel mesmo, né? Assim, aí voltando à pergunta de por onde começar, olha o hotel, a disponibilidade e só depois você compra a sua passagem. Isso é bastante importante também para datas especiais. Fica aqui a dica, reserva com cancelamento gratuito, porque é cada perrengue de quem cancela reserva sem cancelamento, porque é um desconto que eu falo isso porque eu já tive problema com isso. Já reservei sem cancelamento, por experiência própria. Mas é porque realmente você fica muito sem opção. Se der qualquer problema, se tiver qualquer imprevisto, você perde 100% do valor. Eu reforço a dica, reserve o seu hotel com cancelamento gratuito. A dor de cabeça e o perrengue que você pode passar não vale a pena pela diferença. Então eu acho que assim, apoio duplamente. Também já tive problema, também já reservei sem cancelamento e também já tive problema até com cancelamento gratuito, mas na verdade isso acho que é um desvio muito grande da curva, porque eu peguei Covid um dia antes de viajar e aí já tinha passado a data do cancelamento. Mas acontece. Mas quanto mais você puder evitar
ou quanto mais cuidados você tomar no planejamento da sua viagem, também menor o tipo de problema que você pode ter. Acho que é isso, são essas perguntas principais, quer dizer, a gente recebe pergunta todos os dias, mas de modo geral são essas as que a gente queria trazer aqui. E, de novo, eu convido vocês mais uma vez a conhecer a Bancorbras e o Clube de Turismo, que é um produto da empresa, e a gente gravou um podcast com o diretor da empresa e tá bastante interessante, com muitas dicas. E falando em planejamento de viagem, o Clube de Turismo é uma forma muito interessante de planejar uma viagem para quem quer garantir uma boa hospedagem num período específico de férias. Foi bem legal esse podcast. Bastante informação. E a gente se vê na próxima.